vivo? Aos vivos! Boa noite, galera. Alô, você de Regeneração. Alô, você da cidade de São Francisco do Piauí, Polo 5. Meu muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Alô, Lândia. Deixa eu ver mais. Sebastião Júnior, tio Uruçuí, rapaz. Uruçuí, terra boa. Lândia em Betânia. Aqui em Betânia tá chovendo. Chuva no sertão é sempre bom, viu? Muito bom. Deixa eu ver mais. Galera de Oeiras, de Regeneração e de São Francisco do Piauí. Betânia. Betânia produz muito queijo e leite, tia. Muito queijo e leite. Vamos lá. Hoje é café. Café e imigração. Café e imigração. Eu espero que dê tempo, que é uma temática rica, muito deveras importante. Muito deveras importante. Porque ainda hoje é um produto que faz parte da nossa pauta de exportações. Esse cara aí é o Dom Pedro II, olha. É o galeguinho do zóio azul. É o galeguinho do zóio verde, né? Verde e azulada, né? Tá aí ele em 3 momentos da história, quando assumiu como imperador, ia fazer 15 anos, já maduro aos 40 e próximo a ser destronado em 88 na fala ao trono. São 3 fases da história do Dom Pedro II, nós não vamos debruçar sobre elas, nós não vamos imiscuir muito sobre elas, mas é uma parte primeira de afirmação do poder do rei, depois de apogeu do poder do rei, olha aí, ó, essa temática que nós vamos debruçar hoje, e depois a queda em declínio, perdendo a coroa, o trono, e sendo exilado do Brasil, meu amigo Pedão, esse cara aí, top, meu amigo Petro II, Pedão. O outro império não menos importante era o café. O reinado do café. Nós vamos abordar ele hoje, ó. Primeiro eu vou começar a falar assim. Durante o reinado do Pedão, esse cara, do Pedão, o Brasil manteve o modelo colonial, que é produzir em larga escala um produto para exportar, continua a dependência do mercado externo, continua produzindo em grandes propriedades escravistas, mas diversificou a pauta das exportações. Olha aí, ó. De boa. Diversificou, galerinha. O café é o líder nas exportações. Essa liderança assumiu em 1830 e ela vai mais ou menos até 1950. Então é um reinado longo. Vamos botar 120 anos aí de reinado do café como principal produto. E pela primeira vez o Brasil vai sair dos aparelhos, olha. Porque nós vamos estar respirando mais aliviados. Vamos ter balanças de comércio favorável, superavitária. Finalmente, viu? Desde a independência, só no segundo reinado. E você está vendo a importância do setor agro. Ó. Agro é pop, agro é tudo, agro é tech. O restante tinha uma importância bem menor para a economia nacional. Então, tá aí um resumo da economia no segundo reinado. Se você vê, evidentemente que o principal produto da nossa economia, na década de 30, passou a ser o café, e ele não perde mais essa liderança de jeito maneira. O outro líder está perdendo a baia, ó. O açúcar, o céu, a vida, o azar, a derrota. O algodão também teve uma sobrevidazinha aqui, ó, mas depois caiu. Então você está vendo aí que a economia do Norte e Nordeste, está em declínio e a economia do Sudeste, que é o café, está em ascensão. Antes, o governo publicou a tarifa Alves Branco, aumentando o imposto de importação, que era muito baixo, porque o governo queria aumentar a arrecadação,
fazer caixa, aumentar a receita, e o imposto era só de 15%. Vai o produto, o imposto para 30% ou 60%. Então, essa medida de aumentar o imposto de importação teve um efeito protecionista. E isso estimulou de forma involuntária a atividade industrial nacional. Vai valer a pena produzir no Brasil? Vale. Vale sim. Então, de imediato, teve um aumento na receita do governo. Ah, papai! Toda vez que o governo quer aumentar a arrecadação, ele aumenta o imposto. É simples, viu? Sabe quem ficou com raivinha? Os ingleses. Os ingleses. Porque o imposto que eles pagavam para vender no Brasil era muito barato. E agora foi elevado pelo Império Tupiniquim. Eles não vão gostar, não. Reação inglesa, a Bill Aberdeen. Reação inglesa, a Bill Aberdeen. É uma reação à tarifa alvis branca. E era o que a reação inglesa? Direito à Marinha Britânica de aprisionar os navios negreiros. E estava dando poder de polícia à Inglaterra combater os navios que estavam fazendo o tráfico. Mas não já existia uma lei antitráfico? Mas era uma lei para inglês ver, ninguém cumpria. Então está tendo um combate duro para acabar com o tráfico de escravos. E a pressão. O governo era pressionado pelos ingleses, pelos traficantes. Até que, 5 anos depois, nós não aguentamos e aprovamos Eusébio de Queiroz. Pressão inglesa. Proibia-se definitivamente o comércio de escravos vindos da África para essa terra tupiniquim. Está aí, vamos dizer assim, no Piauiês, a pressão inglesa resultou em nós abolir o tráfico de escravos. Cuidado, não é abolir a escravidão, é o tráfico. Alô, senhora Teles Gonçalves Dias, boa noite. Galera de São Francisco do Piauí, conectados. Beleza. Vou passar o slide, galera. Daí os navios ingleses estão fazendo o policiamento no oceano para evitar o tráfico de escravos para o Brasil. Olha aí, a medida inglesa foi em 45. Hoje, professor, fez só aumentar a entrada de escravos? Porque a lei era inglesa. E os traficantes brasileiros passaram a vender os escravos aqui muito mais caros, notadamente. E eles sabiam que enquanto a lei fosse inglesa e eles desviassem da fiscalização, eles venderiam muito caro. Aí veio a Eusébio de Queiroz, ó. Aí o Eusébio de Queiroz caiu. Passando a imagem, está aí o fim do tráfico. Está acabando o tráfico de escravos, perfeitinho. Mas não impedia um tráfico interno, olha. Então você vai poder pegar escravos do norte e nordeste e vender para o sudeste? Vai poder sim. Vai poder sim, numa boa, numa nice. O café, nós temos que chegar nele, no café. O café vai ser o novo rei do Brasil. O novo rei. O nosso principal produto. Produzindo em larga produção, ó, latifúndio, exportação, monocultura, escravidão. E era. De novo. Deixa eu pegar aqui, ó. Latifúndio, escravista, monocultor, exportador. É o leme. Latifúndio, escravista, monocultor, exportador.
No Piauiês, nós estamos produzindo numa mega fazenda um produto para vender para as Europa e para os Estados Unidos. Para vender lá para os States, lá para fora. Então, eu coloquei assim, olha, é uma produção voltada para o mercado externo. Haja vista que é um gênero, é uma especiaria apreciada na Europa e nos Estados Unidos. E aí o Sudeste superou o Nordeste em importância econômica. Tanto a cana-de-açúcar como o algodão estão em queda. Está em ascensão é o café. Produzido nas províncias do Sudeste, tem as condições favoráveis, mas o destaque vai ser a terra roça. Terra de origem vulcânica, terra roça, roça vermelha, como diziam os italianos. Vai ser um solo chamado terra roxa, terra avermelhada, de origem vulcânica, que o café disse, I love you, eu te adorei. Então, as nossas exportações vão permitir uma balança de comércio positiva e vão permitir a entrada de moeda forte, vai ajudar nas transformações no país, olha, ferrovias, portos, telégrafo, telefone, assim como dinamiza as atividades urbanas e industriais, o comércio, os bancos, e como não vai mais poder trazer escravos da África, a solução vai ser os imigrantes. Então está aí um cenário generalizado da importância do café para a economia tupiniquim, para a economia brasileira. Perfeito? Vamos deixar R$1 aí na tela, per favore, italiano, per favore, italiano. Ao vivo e a cores. Olha aí o transporte de café, você está vendo aí, basicamente a mão de obra é de escravizados, só que vai chegar um momento que vai ter que substituir essa mão de obra por uma outra, que vai ser a do imigrante, nós vamos ver já já. Está aí o transporte do café feito pelos negros escravizados, do Rio de Janeiro, 1826, descendo a serra. A outra imagem já mostra imigrantes. Veja que na segunda imagem, que é uma fotografia, já mostra a presença de imigrantes aí na colheita do café no Brasil. Tá aí a expansão do café, começa pelo Vale do Rio Paraíba do Sul. Começa pelo Vale do Rio Paraíba do Sul. Vou pegar aqui o rio, ó. Começou lá na região do Rio de Janeiro, foi subindo o curso do Vale do Rio Paraíba, vai chegar a São Paulo, aqui é Campinas, aqui é Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aí são as terras roxas, e você está vendo aí ao lado, para facilitar o transporte do café lá do interior paulista até o Porto de Santos. Ora, se você fosse fazer no lombo de burro, era duro, viu, velho? Fosse fazer no lombo de animal,
Era duro, trabalheira doida. A solução, as ferrovias. Tá aí, olha. As ferrovias vão se transformar numa solução para o problema da interiorização da cafeicultura. É. 2. Tinha capital inglês, tinha tecnologia inglesa e os técnicos inicialmente eram ingleses. Oxi, então a Inglaterra estava aqui dominando, era quase tudo, viu? A Inglaterra era a fábrica do mundo, mais industrializada, mais rica, mais poderosa. Quem primeiro teve a ideia aqui no Brasil foi um empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, famoso Barão de Mauá. O Dom Pedro II deu para ele esse título, depois Visconde, né? Barão de Mauá, cidade de São Paulo. Ele foi o primeiro a propor construir uma linha férrea e vai ligar o Rio de Janeiro a Petrópolis, cidade de Pedro, Petrópolis. Aí eu coloquei os incrédulos, os do contra, os contrários, os negativos diziam: vocês são louco. Construir uma ferrovia gastando esse tanto de real para usar uma vez no ano? Como se a ferrovia, meus pimpolhos, fosse ser utilizada exclusivamente no transporte, no escoamento do café. E não é. Transporte de mercadorias, de pessoas, leva e traz produtos para cima e para baixo. Hoje tu é doido. Aí eu botei. Uma importante estrada férrea foi a Santos Jundiaí. Eu vou voltar o mapazinho, ó. Tá aqui o mapazinho, ó. Santos, passa por São Paulo, Campinas, Limeira, até chegar nessa região lá mais em Riba. Ah, papai! Espetacular, não? Aqui é uma linha férrea. Olha a outra. Estrada de Ferro Dom Pedro II. Eu nunca ouvi falar dessa. Chama Central do Brasil hoje. Estrada de Ferro Central do Brasil. Notadamente, ligava inicialmente a capital do Império a São Paulo. Capital do Império a São Paulo. Depois também interligando a Minas. Deixa eu mostrar no mapa aqui, ó. Olha, onde é o Rio de Janeiro, ó? Onde é o Rio, ó? São Paulo, ó. Ah, papai! E depois um ramal que ia para onde? Para as Minas. Para as Minas. Então deu para ver a importância das ferrovias nesse cenário aí para você poder produzir o café no interior sem prejuízo de escoamento na produção, de escoamento para o mercado externo, de levar até o Porto de Santos, até o Porto do Rio, até o Porto de Paraty. Deveras importante essa transformação permitida pelo café. E boa, meu rei, deixa R$ 1 ou 2 aí na tela, por favor.
Ya, ya. Tchana, tchana, na, 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 na. Tchana, na, 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 na. Tchana, na, 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 na. Você bem que podia perdoar. E só mais uma vez prometo agora nunca mais. E agora? E faço eu da vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. É, tia Valdene. Aí é uma sofrência, viu? É um sofrimento. Ô, derrota, viu? Deixa eu passar a imagem. Olha aí, a Baronesa, a primeira locomotiva do Brasil. Imagine como mudavam os costumes, as novidades que vinham no trem, os produtos novos. Então, quando estava para chegar um trem à estação, era um acontecimento aí nessa época, era um espetáculo nessa época. Os meninos correndo, vendendo laranja, vendendo biscoito. Era um espetáculo essa época aí, viu? Espetáculo mesmo. A imigração para o Brasil. Então, a temática é o café, já demos uma pincelada no café. É também, além do café, as nossas ferrovias, deveras importantes nesse cenário aí da expansão da cafeicultura, e com o problema do tráfico de escravos, que não é mais permitido para o Brasil, a solução vai ser trazer imigrante. E os imigrantes poderiam vir da África, mas as elites daqui não queriam. Podiam vir da Ásia, mas as elites daqui não queriam. E eles vão vir da Europa. E por isso eu já coloquei aqui para você o contexto europeu da vinda dos imigrantes. Por que é que os caras estão vindo de lá para cá, né? Por que é que eles estão vindo? A Europa experimentava a segunda revolução industrial, que provocou uma rápida mecanização e provoca também mais desemprego. Se você tem mais máquinas produzindo, diminui a quantidade de mão de obra de braços humanos. É desemprego, é peleja. Então, essa crise de emprego na Europa, provocada uma pressão, greves, manifestações, passeatas, aumento do preço das mercadorias, às vezes, peleja, meu amigo. E nós tivemos dois cenários de guerras. Foi a guerra de unificação italiana, que resultou em a Itália se tornar um país unificado em 1870, e a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Deixa eu corrigir. Em 1871. Então, muitos dos italianos e dos prussianos alemães que vão vir para o Brasil estão vindo também por causa de quê? De conflitos lá no país, galerinha. De conflitos. Aí eu coloquei: a atividade agrária europeia começa a ser mecanizada. E quando você mecaniza o campo, você vai provocar mais desemprego. Por último, as facilidades do governo brasileiro, a propaganda, imigrar para a América era buscar uma vida nova. Muitos italianos vinham fazer América. Fazer América. Muitos iam fazer América. Com uma curiosidade, galerinha. A esposa do Dom Pedro II... Alguém sabe como era o nome da esposa de Dom Pedro II? Alguém sabe o nome da esposa de Dom Pedro II, galerinha? Alô, povo de Francisco, São Francisco, povo de regeneração. Alguém lembra o nome da esposa de Pedro II? Pedão? Deixa eu botar o nome dela aqui, ó. Imagine o calor de Teresina, essa vontade que me dá. Teresina, esse calor vai me matar. O nome dela era Teresa. O nome dela era Teresa Cristina.
Cristina, Teresina, o nome dela era Teresa Cristina. E ela era italiana. E ela era italiana do sul da Itália, herdeira do trono das duas Sicílias, de Nápoles e das duas Sicílias, pois a nossa imperatriz, de certa forma, estimulou a vinda de imigrantes do sul da Itália para o Brasil. O sul da Itália era mais agrário, ainda hoje é mais agrário que o norte, viu? O sul da Itália ainda hoje é mais agrário que o norte. E eu estou lhe dizendo que a nossa imperatriz buscou criar estratégias para trazer imigrantes. De boa, na Lagoinha. Meu amigo Dom Rafael, meu amigo Rafas, flamenguista, autoridade. Vamos deixar R$1 ou 2 aí na tela, meu rei. Teresa Cristina era italiana, esposa do Dom Pedro II, ela. Mãe da princesa Isabel, que fez a Lei Áurea, assinou a Lei Áurea. Estamos de volta, meu rei! De boa, na lagoa! De boa, na lagoinha! Olha aí, olha. A imigração vai ocorrer num cenário de crise do escravismo, vai ser uma espécie de solução para a falta de braços e vai ajudar a ampliar o lucro dos cafeicultores. Claro, vai ampliar a margem de lucro dos produtores de café. Claro, eu vou lhe dar um exemplo, galerinha. Vou dar um exemplo. Se você fosse comprar um escravo tinha valor mais ou menos de 40 a 50 mil reais. Eu vou botar aqui 50 mil. 50 pila, 50 mil real, um escravo, mas eu preciso produzir café e eu preciso de 100 escravos, ora, 100 escravos você vai botar 2 zeros a mais, 2 zeros, você tinha que tirar do bolso, de repente, 5 milhões de pila, então ao invés de eu tirar 5 milhões de pila, eu vou pagar só a passagem do italiano vir para cá, para o Brasil, e eu vou pagar um salário michuruca para eles. É muito melhor, muito mais melhor. Papai. E muito mais lucro para mim. Outro, que havia uma mentalidade da nossa elite, que tinha uma mentalidade meio europeia, de branquear a sociedade brasileira, porque achava que a sociedade brasileira era muito mestiça, misturada, e essa ideia de ser mestiça, misturada, não era bem quista, não era bem vista. E era.
Então, a primeira corrente migratória para cá foi na década de 1850. Na verdade, já chegaram em 47 prussianos no Brasil. Você vai chamar de sistema de parceria. Mentira que não é parceria. Mas o patrãozinho pagava todas as despesas da vinda do imigrante, todos os custos, a alimentação, o transporte, os instrumentos de trabalho, o que ele precisava para comer, o patrãozinho pagava. Então o imigrante já chega aqui extremamente endividado. Extremamente endividado. E o pior é que os produtores no início ainda têm uma mentalidade muito escravocrata. Usavam de formas de utilizar ou tratar o imigrante como tratavam os escravos. Então, às vezes, os filhos dos proprietários de terra chamavam os imigrantes de os escravos brancos do meu pai. Rapaz! E era. Na verdade, está se transformando numa espécie de escravidão por dívida. Meu amigo, teve uma revolta de imigrantes numa fazenda em Ibicaba, em São Paulo. Respeito e revolta, meu amigo. E essa revolta repercutiu e chegou até a Alemanha, a Prússia. Pois o governo prussiano-alemão dizia: nossos filhos, nossos concidadãos, podem ir para qualquer lugar do mundo, menos para o Brasil. Lá eles não são cidadãos. Então, depois dessa revolta, nós tivemos uma segunda corrente de imigrantes. Então, eu vou botar mais ou menos, a partir da década de 60 para frente. Tudo bem? Essa vai ser subvencionada pelo Estado. Então, o governo vai custear a passagem, o patrão aqui dele vai combinar um salário e ainda vai ter uma percentagem do lucro para o produtor, para o imigrante. Lá na região sul do Brasil, o governo foi doar terras, olha. Por que é que o governo brasileiro doou terras para os imigrantes italianos, poloneses, alemães e outros? Porque havia uma preocupação de ocupar aquele território, haja vista que é uma área de tríplice fronteiras, então para nós tem uma importância estratégica e era um grande vazio demográfico. Então, para estimular a ocupação, o governo brasileiro, então, decidiu dar terras para os imigrantes, principalmente de origem italiana. Perfeito, povo! Meu rei, deixa um realzinho aí, por favor. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.
Eu não... Beleza, galerinha, beleza. Vou mostrar imagens. Olha aí um cartaz publicado na Prússia, dizendo: não vão para o Brasil porque lá vocês são tratados como escravos. É, velho. É, lá também tem essa resposta. E o resultado, teve uma revolta na fazenda de Bicaba, de um senador chamado Nicolau dos Campos Vergueiros, nessa fazenda aí que eu estou colocando a imagem, ó. Propaganda feita na Itália, na América. Terras no Brasil para os italianos. Navios partindo toda semana do porto de Gênova. Venham construir seus sonhos com a família. É um país de opportunities. Clima tropical e abundância. Riquezas minerais. No Brasil vocês podem ter o seu castelo. O governo dá terras e ferramenta para todos. Ah, papai! Os caras vinham para o Brasil, né? Nesse sonho de ter terra. Realmente, lá no sul, o governo doava terras aos colonos. Então, você está vendo? Eu vou botar bem aqui a abolição da escravidão, ó. A abolição da escravidão. E com a abolição da escravidão, teve uma explosão da imigração. Deu para ver, ó? Tem uma explosão na imigração. É, porque precisava de braços. Quem mais veio foram os italianos, uma grande leva de italianos, de japoneses, de portugueses, os portugueses e espanhóis vieram para o Rio de Janeiro, para nós chegar à nossa tarefinha, tarefa de casa. Cite e explique 2 fatores que contribuíram para a expansão da economia cafeira aqui no Brasil. 2 fatores para você explicar. Aponte 2 outros produtos que faziam parte do leque das exportações do Brasil no segundo reinado. No reinado do Dom Pedro II. 3. 2 importantes transformações no Brasil oriundas da dinâmica provocada pelo café, vindas dessa dinâmica do café. Relacionar a Bill Aberdeen com a Lei Eusébio de Queiroz. A Bill Aberdeen com a Eusébio de Queiroz. E 2 fatores contribuintes para a imigração para o Brasil no século XIX. Temáticas importantes aí: café, imigração, fim do tráfico negreiro e a temática da imigração. Imigração. Deixa R$1 aí na tela, por favor.
Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Um mês e com 2 tardes, foi que eu fiquei. Vamos lá. Questão da UFMG. Entrada de imigrantes em São Paulo, a percentagem gigantesca, 30% praticamente dos imigrantes que chegavam no país era em São Paulo, mas principalmente na década de 80. Observe os dados da tabela ao lado. Os fatores que favoreceram a situação apresentada na tabela foram... Os fatores que favoreceram a situação apresentada na tabela foram... Letra E. A necessidade de ocupar as regiões sudestes e o sucesso do sistema de parceria? Não. O sistema de parceria foi o primeiro e nós vimos que ele foi um fracasso, resultando em revoltas e negativa de países europeus de mandar seus concidadãos para cá. A consolidação da industrialização no Brasil? Não. Vai demorar ainda indústria. O apogeu do extrativismo da borracha na Amazônia e o fim da escravidão? Olha, pode até ser que tenha um apogeu a produção da borracha, mas não vão vir os imigrantes para produzir ou explorar a borracha no Vale Amazônico. Foi a crise do escravismo? Foi. Foi a expansão da lavoura do café? Foi. Letra B de bola. Foi a abolição do tráfico negreiro? Foi. E a doação de minifúndios com a lei de terras? Não. A lei de terras vai estabelecer que o acesso à terra só seria ou se concretizaria no Brasil mediante um pagamento pela terra, a não ser que o governo doasse. Você viu que a doação foi feita apenas para as terras na região do sul do Brasil. Beleza de Creuza. Deixa eu ver quem está ao vivo ali. Você de Regeneração, Terra Boa. De São Francisco do Piauí, de boa. Galera de São Francisco, Conceição, não. Cláudia Teles, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias era o poeta do Maranhão, não é? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como... Canção do Exílio, o nome. Ele fez ela lá em Portugal, quando ele estava morando em Portugal, terminando os estudos. Gonçalves Dias, aqui do Maranhão. Galerinha, estou encerrando a aula de hoje, desejando a todos uma boa noite, uma excelente noite nessa quinta-feira. Um grande abraço e na próxima semana estaremos de volta aqui com esse seu mais lindo Bate Professor e a tia Socorro. Tá correto? Cheirinho, valeu, povo!